Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João, aqui na Bíblia de Estudo Swindoll, na nova versão transformadora. Hoje, capítulo 9. A gente tem uma notinha de rodapé, mais algumas notas aqui, mais uma só, que daí o resto já é do 10, tá? Então vamos dar sequência aqui. Capítulo 9. Jesus traz luz aos cegos. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem
Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Cegueira espiritual. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Vamos agora para as notas de rodapé. Ver a Deus, João 9,3. Jesus cura um cego de nascença para mostrar o poder de Deus, mas Deus não manda Jesus pessoalmente para curar todo indivíduo com deficiência. Em parte, isso acontece porque nós não saberíamos como Deus é se não tivéssemos os deficientes. Não compreenderíamos sua compaixão caso não os tivéssemos conosco. Não fosse por essas pessoas tão preciosas que Deus continua a enviar nas fileiras da família que Ele constituiu neste mundo, haveria grandes lacunas de ignorância, dureza e frieza em nossa teologia. Ele age assim, sem milagres, para que todos vejamos uma parte do seu rosto que, de outra forma, não seríamos capazes de ver. Cegueira espiritual, João 9, de 39 a 41. O que os fariseus mais temem é a exposição. Eles são cegos que blefam, mas o homem que era cego e que agora podia ver nada tem a esconder. Jesus se volta para os fariseus com um comentário devastador. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. João 9,41. O homem que era cego agora vê. Aqueles que nunca deixaram de ver com seus olhos ainda estão cegos. O mesmo é verdadeiro em relação a algumas pessoas hoje. E aqui já é do capítulo 10. Tá? Então é isso, gente. Chegamos ao final do capítulo 9. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.